Sejam bem-vindos, então, à nossa aula 8 da disciplina de Tecnologia de Informação e Comunicação. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre banco de dados, Data Warehouse, Data Mine e Big Data. Tá? Nossa, professor, que monte de nome estrangeiro, o que é isso? Tá? É que, na verdade, né, como até comentei em outras aulas, como a tecnologia ela evoluiu muito de padrões americanos, muito da terminologia, de alguns termos utilizados, eles estão americanizados, digamos assim, tá? Mas eu vou traduzir ele certinho para vocês não terem problema, tá? Bom, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre dado, informação, conhecimento, né? O dado é uma unidade fragmentada, né? É o estado primário, é o começo de uma informação, porém sem um contexto, né? O conjunto de dados são refinados e formam informações. As informações são refinadas, agrupadas e formam conhecimento. E o conhecimento, tanto científico quanto tecnológico, é o que é desejável por qualquer organização. Inclusive, tem um negócio também chamado etnoconhecimento, que é aquele conhecimento tradicional, popular, passado de geração para geração, tá? As organizações que atuam em um mesmo setor, elas competem entre si pelo domínio do conhecimento. Então, as organizações que concorrem direta ou indiretamente, elas costumam competir pela informação, tá? Aqui tem uma figura, né, que mostra em azul aqui nesse triângulo os dados, né? O amarelo as informações e o vermelho o conhecimento, né? Então, ele está em inglês aqui também, mas eu traduzo, né, que os dados são os fatos, imagens, figuras, que se relacionam de maneira específica, né, mas geralmente eles não estão dispostos numa organização. A informação já são os dados dentro de um contexto, categorizado, organizados, né, que fazem sentido por si só, tá? E esse conhecimento, ele tem a ver com um aprendizado ao longo do tempo, com a aplicação das informações dentro de um determinado contexto, tomada de decisão, entre outras questões, tá? Então, os dados, eles são a base de qualquer sistema de informação. Tudo que a gente produz, né, seja dentro de um ambiente de computador, principalmente no celular, né, ele vai gerando estatísticas, relatórios, logs, tá? O que é um log? Tudo que eu entro e faço, por exemplo, dentro do Cigar, tudo que vocês fazem, depois que vocês clicam, colocou usuário e senha e clicou para acessar o Cigar, cada botão que vocês clicam, o tempo que vocês permanecem com uma tela aberta, né, o tempo que vocês permanecem com o vídeo aberto, tudo isso gera dados, né, geram logs, que chamam, tá? E nesses logs, nesses dados, eles são repassados para a equipe de TI, eles são passados para a equipe, né, para os professores, para a coordenação de curso. Na verdade, não que eles são passados, você tem que ir lá e pedir um relatório disso, tem que ir lá e pedir essa informação dele. Ele não chega, toma aqui a informação, tá? Então, essas informações, elas são repassadas e aí sim, os gestores tomam a decisão, tá? Por isso que, professor, por que na aula do ensino remoto, uma hora de aula geralmente equivale a 4 horas de aula, que seria um dia normal? Porque o conteúdo é mais reduzido, é mais dinâmico, é mais objetivado, né? A aula de hoje está prevista em acontecer em 1 hora e 10 no máximo. Se eu quisesse trabalhar ela dentro de 4 horas, eu conseguiria trabalhar, exemplificando mais, dando pausa, abrindo para falas, né? Então, a diferença é que, né, aquele atrasinho de 5, 10 minutos para começar uma aula, um tempo de intervalo, então isso tudo é reduzido, por exemplo, numa aula remota. E esses dados, eles servem para tomada de decisão, tá? E no dia a dia da gente, o uso de uma rede social, o uso de um aplicativo, ele vai gerando informações e padrões de comportamento, tá? Todo sistema de informação, ele existe um negócio chamado de linha lógica, linha do tempo, ou pipeline. Né? O que é uma pipeline? É uma sequência, tá? A pipeline, ela é composta por essa figura aqui, tá?
onde você tem entradas, processamentos e saídas, tá? Com base nas saídas, você tem feedbacks ou retroalimentação desse sistema para corrigir falhas de processamento, para corrigir falhas de entrada, tá? Então, as entradas são a coleta de dados, né? Que geralmente pode ser interno ou externo da organização. Então, a entrada é o conjunto de informações, né? O conjunto de dados, na verdade, que eu vou colocando, tá? Isso vai compor a minha entrada de dados. O processamento vai pegar esse conjunto de dados e vai transformar ele num conjunto de informações, tá? E a saída vai ser a distribuição dessa informação para quem é devido, para quem interessa essa informação, tá? E já o feedback ou retroalimentação vai fazer essa correção, seja da entrada ou das saídas. Como assim, professor, corrigir dados de entrada? Ora, acredito que acho que quase todos vocês já fizeram, já preencheram algum formulário para participar de um evento, para fazer um cadastro no site. Aí eu vou citar um exemplo aqui de um cadastro de um evento que vocês vão participar. Semana da Zootecnia, vamos chamar assim, tá? Aí lá no formulário pede nome, RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, nome do gato, nome do cachorro, papagaio, periquito, tá? Endereço, se você tem mais de 1,80 m, qual é a sua renda familiar, se você tem carro próprio, peraí, né? Eu vou fazer inscrição para o evento. O máximo ali é nome, talvez gênero, né, masculino ou feminino, para ter um pronome de tratamento, senhor ou senhora, ou para direcionar a expedição do certificado. Um CPF, né, para ter ou RG, para ter uma validação ali de um documento. Talvez uma data de nascimento, um e-mail, seria importante, né, um telefone para um contato. E é isso, tá? Não tem sentido você pedir mais informação do que isso lá na entrada, que seria o formulário para coletar dados para inscrição no evento Semana de Zootecnia, tá? O processamento vai pegar esses dados de entrada e vai dizer quem é que participou acima de 75% do evento, quais cursos, quais palestras foram mais participadas ou teve mais procura, qual área o pessoal se interessou mais, qual evento durou mais tempo. Então, com base nesse processamento, tá, eu vou tomar decisões lá na saída, quando eu for fazer a avaliação do evento, eu vou dizer assim, olha, o pessoal que está mais interessado em pecuária de corte do que gado leiteiro. No próximo evento, vamos trabalhar mais focado em gado de corte, né, do que gado leiteiro. Um exemplo, tá? Então, isso todo sistema tem, tá? Por exemplo, de uma disciplina, dessa disciplina nossa de tecnologia da informação. A entrada seria a matrícula dos alunos, o cadastro da disciplina, a oferta da disciplina. O processamento seria o estudo de vocês, a quantidade de alunos que responde o questionário, a média de nota, tá? E a saída é a nota de vocês. Um conjunto de notas baixas vai me dar duas informações, duas ações para se decidir. Ou eu peguei muito pesado naquele questionário, naquela atividade, por isso as notas foram baixas, tá? Ou talvez dentro dessa mesma linha eu posso ter dado aula de um assunto e ter cobrado atividade de outro, tá? Ou o segundo ponto é que os alunos não conseguiram entender aquilo que eu quis passar. Eu passei de um jeito fácil, porém, por alguma dificuldade de aprendizagem, por falta de tempo, por problema pessoal, ele não conseguiu sair bem nessa atividade. Então, o fato de eu cadastrar a disciplina, de eu passar a atividade, de eu olhar a avaliação, que seria as notas, a saída, vai me dar um feedback para a elaboração da próxima atividade. Vai me dar um feedback para que eu me balize sobre como e de que forma montar, de que nível montar a próxima atividade ou a próxima cobrança, tá? E isso, o tempo todo, no dia a dia nosso, a gente trabalha, a gente vivencia esse pipeline de um sistema de informação, tá? A era da informação, a era digital, ela trouxe uma exigência, que é a exigência da economia governada pelo conhecimento. Ou seja, as inovações tecnológicas, elas levam ao crescimento exponencial da geração de dados, tá? Então, houve uma necessidade constante e crescente de coletar e processar dados
de perfil de consumidor, dados de consumo, dado de interesse, aquele botãozinho de like ou dislike do Facebook, a carinha de emoji lá de feliz, triste, bravo, chorão, isso tudo serve para categorizar sentimentos. Na verdade, quando você clica na carinha vermelha dizendo que você não gostou, você está atribuindo um número para aquela informação e vamos colocar que é um número negativo, digamos assim, tá? Qualquer número, -1, -10, -100. Isso gera informação estatística de que as pessoas estão reagindo negativamente a esse vídeo, portanto, o próprio Facebook, Instagram, as redes sociais, pode tomar isso como uma certa repulsa ou desinteresse e pode começar a fazer com que não me ofereça determinados produtos ou serviços em que me cause repulsa, raiva, enfim, né, desinteresse, como é transmitido por aquela carinha vermelha. Tá? Então, a carinha vermelha é um sinal, é uma informação com base num dado coletado meu, para que o sistema automaticamente, através de inteligência artificial, tome uma decisão. O foco do sistema de informação está justamente nas entradas, nos dados dispostos. Tá? E, atualmente, algumas organizações, elas compartilham dados entre elas. Então, os dados são tão importantes que existem empresas exclusivamente dedicadas à captura e venda de dados de consumidores. Tá? A Axiom é uma delas. Eu trouxe uma aqui, mas tem várias outras. Tá? Ela tem cerca de dados de 500 milhões de usuários de internet, aproximadamente 1.500 registros ou características por usuário. Então, pegar um usuário, como o Wesley, como a Maida, a Aricelma, a Raquel, pode ter 1.500 registros de comportamento, o que gostou, o que não gostou, que vídeo curtiu, não curtiu, interesse político, interesse religioso, interesse científico, tá? E isso, nem nós sabemos 1.500, eu pedi para você citar 20 interesses seus aí, talvez vocês não vão saber responder, mas essa empresa tem, tá? Em 2013, ela já foi investigada pelo FTC, que é um órgão americano, pela falta de transparência do processo de coleta e uso de dados. Então, o que significa isso? Vocês já devem ter visto, principalmente no Facebook, é mais comum no Facebook, tá? Clique aqui para saber que objeto da árvore de Natal você é. Se você é uma bolinha de Natal, se você é árvore, se você é uma estrela, se você é... Clique aqui para descobrir qual animal de estimação você é. Clique aqui. Isso tudo, pessoal, você está fornecendo informação sua de graça, tá? Essas brincadeirinhas, até então aparentemente insignificantes, inofensivas, de uma rede social, é puramente para coletar informação de vocês, tá? Pura e simplesmente para coletar informação de vocês, tá? E eles trabalham com um negócio chamado metadados, que é esse conjunto muito grande de dados, tá? E com base em alguns critérios de sim ou não, de aceite ou de eliminação, eles vão chegando a determinadas características de cada um. Então, a Disney, através dos seus aplicativos, dos parques temáticos, né? Uma pesquisa feita em 2017 revelou que a Disney compartilhava informações de usuários cadastrados com organizações associadas. Nome, endereço, idade, quantidade de filho, idade de cada um, ocupação, telefone, produto comprado. E ela passou isso para a Honda, para a ABC, que é a rede de televisão, para a Angelsoft, que é uma empresa tipo Pampers, assim, de fralda descartável, papel, lenço umedecido e tal, para a Danone, que são empresas que têm interesse em saber informações familiares, informações pessoais, para oferecer produtos direcionados, produtos específicos para aquela pessoa. Né? Então, se eu sei que a pessoa é um casal que tem filhos, de que idade? Idade de 1 ano, 2 anos, eu vou oferecer fralda, vou oferecer papinha, vou oferecer um leite NAN, enfim, outras coisas. Tá? Em 2012, 2,1 bilhões de pessoas tinham acesso direto à internet. Isso significa que em 2012, 1/3 das pessoas do mundo estavam diretamente conectadas na internet. A gente está falando de 8 anos, quase 9 anos atrás. Tá? Em 2012, a cada minuto, mais de
2 milhões de buscas eram feitas no Google por minuto, tá? Quase 700 mil posts novos no Facebook por minuto, mais de 100 mil tweets por minuto. A Amazon, em 2012, lucrava 66 mil dólares lucro de vendas online, tá? A cada minuto era postado 48 horas de vídeo no YouTube, né? Ou seja, para cada um minuto nosso, tá? 48 horas de conteúdo de vídeo era postado no YouTube. 3.600 novas fotos eram postadas no Instagram, mais ou menos 2 exabytes e meio de dados, né? O que significa isso? 10 elevado a 18 bytes de dados gerados por dia, tá? Em 2013, um ano depois, 2,4 bilhões de pessoas estavam conectadas na internet, aumento de 10% aproximadamente, né? As buscas no Google dobraram, os posts no Facebook quadruplicaram, os tweets quase triplicaram. Perdão, os tweets, na verdade, aumentaram, triplicaram não, aumentaram em mais de 20 vezes, tá? Deixa eu ver o que mais. A Amazon passou a lucrar quase 20 mil dólares online por minuto a mais, 72 horas de YouTube, tá? Ou seja, o que antes era também 2 exabytes e meio passou a 5, tá? As tecnologias até então tradicionais, elas não conseguiam trabalhar com essa quantidade de informações. A solução foi a adoção de uso de Big Data, tá? O que é o Big Data? São grandes sistemas de armazenagem de informações, tá? Em 2020, esse aqui foi um dado da Domo.com, tá? Só traduzindo aqui também, né? O que antes, até por conta da pandemia, né? A cada 1 minuto nosso de vida, 500 horas de vídeo eram postadas no Facebook, tá? 347 mil stories de Instagram eram postados. A cada minuto, as pessoas assistiam a 404 mil horas de vídeo no Netflix, tá? Então, assim, 41,6 milhões de mensagens eram disparadas no WhatsApp por minuto, tá? Então, tudo isso é para vocês terem uma noção, tá? De quantas pessoas, né, de quantos de dados, quanto de informações circulam ao nosso redor e que quanto essas pessoas, quanto foi necessária a utilização de um Big Data, que é um grande servidor, grandes computadores, que chegam a ser quase ocupar prédios inteiros, tá? Para processar esse volume de informações, esse volume de dados, tá? Aqui um outro quadro comparativo também, né, de 2012 a 2013, do Google, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, tá? Para vocês terem uma noção de quanto que, né, cresce de um ano para o outro. A gente tem, na matemática, 2 formas de crescimento, a progressão aritmética e a progressão geométrica, tá? Progressão aritmética 2 mais 2 que dá 4, que mais 2 que dá 6. A progressão aritmética, geralmente, ela é relacionada com o crescimento natural, vegetativo das coisas. A progressão geométrica, cansei. A progressão geométrica, ela trabalha com dados exponenciais. Então, 2 vira 4, 4 vira 16, 16 vira 32, né? Então, ele dobra, triplica, quadriplica, né? Ele eleva de maneira exponencial ao quadrado, ao cubo, tá? A 4ª potência, a 5ª potência, de maneira muito rápida, de maneira geométrica, tá? E o Big Data, eles são ativos de informação de alto volume, velocidade ou variedade, que requer novas formas de processamento para permitir melhores tomadas de decisão, descoberta de tendências e otimização de processos, tá? Então, por exemplo, essa grande quantidade de informações, velocidade e variedade, elas servem para as pessoas definirem padrão de consumo, definir influenciadores de consumo, definir, por exemplo, a televisão e o rádio, eles tentaram lutar contra a internet para derrubar a internet, como se a internet fosse tomar o espaço da televisão e do rádio, tá? Hoje, as empresas de rádio e televisão, elas enxergam a internet como um aliado, tá? Mas em que sentido, professor? Como assim? Porque a pessoa está na internet e não vai estar ouvindo a rádio, tá? Na verdade,
as rádios não morreram porque as rádios que souberam migrar, colocar conteúdo além do rádio tradicional, souberam colocar conteúdo na internet, elas cresceram ao invés de diminuir. Por exemplo, eu gosto muito de escutar a Rádio Jovem Pan, mas não tem Rádio Jovem Pan aqui em Cáceres, eu escuto a Jovem Pan pela internet. Tá? A rádio aqui de Cáceres, quando eu viajo fora, tem um programa que passa aqui das 7 às 8 da manhã, que é um programa que discute política, discute, né, o jornal da cidade. Quando eu estou viajando, eu escuto através da internet. Então, a internet, se bem utilizada, ela veio para auxiliar e não para competir, para esmagar a questão da rádio ou da TV. E aí, o que então predominou para continuar? O que faz predominar a sobrevivência de uma rádio ou de uma televisão? Conteúdo, tá? Então, as empresas de telecomunicação passaram a entender que não é o meio. A televisão, o rádio é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta. O que faz elas sobreviverem é o conteúdo que é vinculado, tá? Então, o Big Data, e elas só descobriram isso depois de estudar a questão do Big Data, estudar os dados de padrão, de comportamento de consumidor, tanto que hoje, para medir o número de Ibope, como as pessoas estão mais no celular, porque antes o Ibope era medido pela frequência capturada das antenas. Hoje é capturado por likes, por views, por acessos, por compartilhamentos, tá? Então, isso aqui é colocado. E o Big Data, ele vai fazer um conjunto de tecnologias para armazenar e processar grande quantidade de dados. A análise de dados, ela serve para várias aplicações, para economia, para medicina, para pesquisa e desenvolvimento, etc. Tá? E é uma área que vem crescendo bastante, ela tem crescimento mínimo de 10% ao ano, 2 vezes mais do que a indústria de software. Tá? Então, professor, como assim o uso de Big Data? Como é que eu vou usar o Big Data no meu dia a dia? Tá? Não sei se vocês viram uma reportagem de algum que passou um tempo atrás, eu não lembro agora se foi qual site que vinculou. Em alguns aparelhos mais avançados, igual o iPhone da Apple, você tem o smartwatch, que é aquele relógio que é vinculado ao smartphone, que é vinculado ao celular, e tem uns smartwatch desse que verifica a frequência cardíaca, verifica pulso, verifica pressão arterial, e teve uma pessoa que ela foi salvo pelo aplicativo do celular, né, pelo smartwatch, que identificou um padrão de comportamento da frequência cardíaca muito parecido com quem infarta, tá? E ela chegou nesse padrão com base em dados de vários pacientes que infartaram, tá? E com isso, ela conseguiu enviar um e-mail de alerta para uma autoridade de saúde local, que foi socorrer a pessoa, tá? E quando a pessoa assustou, estava lá um socorrista e aí constatou que, de fato, a pessoa estava com princípio de infarto. Então, com base em tendências, com base em pré-comportamentos, tá? Pré-informações, pré-dados que são cadastrados, ele pode gerar alerta. Muitas vezes pode ser um alerta falso. Mas não é muito melhor você acudir uma pessoa, ainda que de maneira falsa, que ela pode estar tendo infarto, do que esperar acontecer e ver no que dá, né? Então, deixa eu só ver, eu não vou achar a notícia aqui, mas depois eu compartilho no grupo essa informação, tá? E o Big Data, o diferencial dele é trabalhar justamente com isso, volume de informação, que é a quantidade crescente de transações e novos tipos de dado, né, que a gente acaba gerando, velocidade, ou seja, fluxos de entrada de dado cada vez maior, então, um clique, muitas vezes, vinculado ao GPS, vinculado ao horário, vinculado a quantas vezes no dia você acessou, você clicou, tem a ver com o fluxo de entrada ali, com a velocidade. E a variedade, né? Quantos dados ele vai coletar por cada clique que você dá, tá? Quantas informações ele consegue captar de maneira simultânea toda vez que você clica, que você reage, que você fica parado na tela olhando, assistindo um vídeo, tá? Então, para vocês terem uma noção, professor, dá um outro exemplo de aplicação do Big Data aí no dia a dia da gente. Isso já aconteceu comigo, talvez pode ter acontecido com vocês, tá? Uns 2, 3 anos atrás, alguém conseguiu clonar um cartão meu, tá?
Eu descobri que o cartão meu foi clonado quando eu fui fazer uma compra local e deu a compra não autorizada. Eu, puto da vida, porque tinha limite, eu abria lá o aplicativo do banco, vinha que tinha limite, e não entendia por que meu cartão tinha sido bloqueado. Aí, eu liguei no banco, né, para saber o porquê que meu cartão tinha sido bloqueado, sendo que eu tinha limite e tal, e o banco falou que identificou um padrão de compra, um padrão de consumo, um padrão de uso no cartão, 2 horas da manhã, ou seja, eu nunca fiz uma compra 2 horas da manhã, e por isso ele achou estranho a compra esse horário, ele foi lá e fez um bloqueio provisório no meu cartão, né, não autorizou essa compra e fez já um bloqueio provisório, porque ele entendeu que aquela compra, aquele horário naquele site não era habitual meu, tá? Não era comum meu fazer aquela compra aquele horário. Então, o próprio banco me vigiando descobriu que alguém estava tentando fazer uma compra com o meu cartão, tá? Eu não tinha seguro para isso, eu não fiz seguro para isso, é mais como uma... não que o banco tenha obrigação de fazer isso também, mas se a compra tivesse sido efetuada e eu tivesse aberto uma reclamação no banco, né, muito provavelmente ele teria que estornar essa compra, ele teria prejuízo. Então, para ele sai mais barato fazer isso, gastar com esse tipo de tecnologia, ou seja, ser proativo, do que ser reativo, esperar a coisa acontecer, discutir isso dentro de um processo que vai levar anos, vai gastar dinheiro e pode perder, tá? Tem grande chance de perder. Então, essa imagem eu peguei de um pipeline de Big Data da Amazon, tá? A Amazon ela tem um serviço chamado AWS, né? Que é Amazon Web Services. Então, eles pegam vários dados, né? E trabalham com entradas, né? Faz o processamento desses dados, né? De compra de loja no site da Amazon, por exemplo, e gera relatórios, né? Para respostas, né? Então, as pessoas estão colocando compra no carrinho, mas não estão comprando. As pessoas que dão zoom no produto acabam comprando. 40% das pessoas que que dão zoom no produto e colocam no carrinho acabam comprando esse produto, por exemplo, né? Então, isso serve para que ela direcione, para que ela facilite, põe uma boa imagem daquele produto, isso facilita, faz com que ela exponha determinado produto de determinada maneira, tá? Então, percebam, né, as semelhanças do pipeline da Amazon, tá, com o pipeline do que é um sistema de informação, né? Eles trabalham com os dados de entrada, né, de processamento e de saída. Mas, professor, aqui não tem o feedback, aqui não tem a retroalimentação, tá? Porque, na verdade, a retroalimentação ela não vem depois das respostas, ela, na verdade, busca entender o que aconteceu para gerar a resposta, tá? O conceito que a gente chama, um conceito que, na verdade, é vinculado ao Steve Jobs. Dentro da administração, do estudo do marketing, a gente sempre diz que a ideia é você criar um produto, fabricar um produto que vai atender uma demanda de uma pessoa, tá? Uma das regras do marketing, da administração é essa, você cria, enxerga uma demanda, né, alguém que precisa de alguma coisa, e você cria um produto para atender essa necessidade. O Steve Jobs, ele foi além. Ele inventou um produto, né, que é o iPod, o iPhone, tá? Ele inventou o produto e depois ele criou a demanda, tá? Ele primeiro criou o produto para depois fazer com que as pessoas criassem a demanda, quisessem ter a vontade, precisassem ter esse produto. Então, mas o que ele fez está certo, professor? Está certo, mas é uma coisa muito arriscada, tá? Eu posso, por exemplo, criar geneticamente, modificar lá o pelo de um cavalo para que os cavalos passem a nascer da cor amarela, amarelo gema, né? E posso tentar fazer com que as pessoas criem demanda para comprar cavalo amarelo, né? Ora, será que as pessoas de fato precisam de um cavalo amarelo? Para que elas vão querer um cavalo amarelo, né? Então, eu lembro de uma empresa que ela começou, não lembro agora a notícia também, ela começou a modificar geneticamente alguns coelhos para que pudessem ser criados mais facilmente dentro de apartamento, né? Para que eles fossem um pouco mais dóceis e tal.
Beleza, você tem um coelho dócil, mas tem um coelho dócil que faz cocô pra caramba dentro do apartamento, né? E não tem como você reduzir a quantidade de cocô geneticamente de um animal, né? Então, não adianta, eu posso criar lá um coelho mais dócil, né, geneticamente ali, uma linhagem, apesar de questão de ser dócil, tem a ver com criação, uma coisa mais fenotípica do que genotípica, mas eu posso tentar criar esse produto, mas sem ter uma demanda, a chance de eu fracassar é muito grande, tá? Quem trabalha com Big Data, né? Você tem grandes investidores, né, como a Microsoft, a Oracle, a IBM, a AWS, que é da Amazon, a SAP, a HP, a Dell, que elas gastam muito, muito, muito dinheiro, 15 bilhões de dólares por ano, a gente está falando aí de 75 bilhões de reais, tá? A gente está falando em quase 5 vezes o orçamento do... 3 vezes, perdão, o orçamento do estado de Mato Grosso, uma empresa gasta com Big Data, tá? Para vocês terem uma dimensão de quanto está se pagando, de quanto está se gastando com esses valores, tá? E quem utiliza desses serviços, tá? A CIA, as campanhas do Barack Obama e do Donald Trump, quando eles foram candidatos à presidência, muito provavelmente essa campanha também do Joe Biden e do Trump agora, né, de 2020, elas utilizaram esses serviços. A Nasdaq, a Netflix, a Nokia, o Barcelona, a Philips, a NASA, a Globo, a Lamborghini, ou seja, a Volkswagen, essas empresas, elas trabalham com essas informações, porque essas informações vão direcionar o futuro para elas, tá? Como assim, professor? Na Europa, é critério de escolha de compra se um veículo polui o meio ambiente ou não, tá? As pessoas deixam de comprar uma Amarok porque ela polui mais do que uma Hilux, por exemplo. Ela polui mais do que uma Frontier, por exemplo, tá? Eles não estão nem aí para manutenção, para gasto, para valor de revenda. Na Europa, a questão de poluir, de ser um carro econômico no sentido, né, de não gastar, não emitir gás carbônico em excedente, é fator de escolha na hora da pessoa decidir por comprar ou não um carro. Aqui no Brasil, o selo do Inmetro, que mostra o consumo de combustível, também mostra o consumo, a quantidade de emissão de CO2. Mas eu duvido quem é que olha isso daí, quem é que dá valor para isso aqui no Brasil, tá? Não tem, isso não é cultural. O brasileiro não está nem aí, porque polui praia, polui meio ambiente, polui rio, polui um monte de coisa. Então, o brasileiro está pouco se ligando. Então, assim, para o brasileiro, né, se um carro polui ou não, para ele pouco está fazendo diferença, né? Na Europa, isso já faz diferença. E você extrai essas informações do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, à medida que as pessoas compartilham, reagem, né? Você posta um vídeo de um cara dando partida num carro velho e soltando um monte de fumaça. O que o brasileiro vai fazer? Vai lá clicar a carinha sorrindo, vai clicar em curtir, vai dar risada, vai compartilhar, vai marcar um monte de... Olha lá, fulano, o carro polui. O que a Europa vai fazer, o europeu vai fazer? Vai criticar, vai condenar, vai botar carinha vermelha lá de bravo, tá? Vai botar carinha de triste, chorando. Então, isso são informações que são repassadas pelo Big Data, né? E o Big Data faz uso disso para tomada de decisão, né? Então, deixa eu só ver se eu consigo carregar aqui. Só um pouquinho. Tem um site, tá? Deixa eu tentar aqui, deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês. Deixa eu parar a aula aqui, peraí. Peraí. Tá? Esse aqui é um site, tá? Chamado Akinator. Eu já vou mandar o link dele para vocês já. E nesse site, ele pede para você pensar num personagem real fictício e que vai tentar adivinhar quem é. Com poucas tentativas,
ele, com base num Big Data, né, com base num conjunto de informações, ele vai conseguir adivinhar qual é o personagem que você está pensando ou não, tá? Vamos ver um aluno aí para fazer um teste, tá? Quem quer fazer um teste aqui? Deixa eu ver aqui, cadê eu abrir o chat? Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Wesley, você tá aí? Ou a Maida também? Tá. Isso, vamos lá, Raquel, vamos testar com você então, tá? É, deixa eu ver aqui. Pensa Tá, vai lá, Raquel. Pensa num personagem aí, pode ser, né, de desenho animado e tal, pode ser num personagem de um filme, alguma coisa assim, tá? Pensa aí você, tá? Eu acho que em menos de 10 perguntas pode ser que ele adivinhe, tá? Bom, vamos responder aqui. Já pensou no personagem? Não fala ainda qual que é, tá? Já pensou num personagem? Pode ser de filme, tá, beleza. Esse personagem faz parte de um anime, né? Um desenho de animação japonesa? Me responde pelo chat aqui, tá? Raquel? Tá, vou colocar aqui então, peraí. Vai fazer outra pergunta. O seu personagem é uma garota ou uma mulher, né? Não. Então, peraí. Não. Seu personagem faz parte de algum desenho japonês? Uhum. Vou colocar provavelmente sim. Seu personagem tem esposa? Então, sim. Seu personagem pode se transformar num Super Saiyajin? É daquele desenho do Dragon Ball. Se é algum personagem daquele desenho do Dragon Ball. Se esse personagem que você pensou, não, né? Então, peraí. Seu personagem faz parte de alguma aldeia ninja? Vou colocar aqui como não. Seu personagem luta usando uma espada? Uhum, marcar não aqui. Seu personagem luta? Opa, sim. Tem cabelo ou é careca? Não, tem cabelo, né? Na verdade. É loiro ou loira? Então é não. Usa roupa vermelha?
Então, não. Tem filho? Não. Tem cabelo preto? Sim, né? Que é moreno. Usa algum objeto, alguma coisa na cabeça? Vou colocar assim aqui. Usa máscara? Faz parte dessa banda aí? Pratt Mutt? Uma coisa assim? Não conheço essa banda, não. Não, né? Cadê? Faz parte dessa série aí, Desperate Warehouse? House Wives, não sei. Deixa eu marcar aqui, provavelmente não. Usa alguma faixa na cabeça? Ah, peraí. Já pensou num personagem bem complicado. Faz parte do Street Fighter? Acho que ele vai desistir, hein? Pensou num personagem muito complicado. É de algum jogo? Pois é, também tô achando, hein? Ele aparece no título de algum filme? Opa. É um inseto? Aí. Faz parte do Aladdin? Opa, tá chegando lá. Aí, eu acho que Aladdin, né? Então, assim, até que ele ainda usou bastante pergunta, entendeu? Para chegar. Geralmente, ele faz isso com um pouco menos, né? Quando ele perguntou, talvez, da roupa vermelha, é que talvez quando ele foi cadastrado e tal, né? Quem cadastrou talvez colocou esse tipo de perfil nele, tá? Vou deixar aqui o link do site, se vocês quiserem testar depois com filho, com criança, com questão de adivinha, ele utiliza mais ou menos disso, né, de descritores, para poder sugerir, né, na verdade, para poder fazer a inserção de sugestões ou de conteúdos para que você decida, tá? Então, assim, quando você vai, você vê com 20 e poucas, até que ainda foi muito, dependendo do personagem, ele acerta com 7, com 8, com 10, entendeu? Ainda mais personagens mais novos ou que estão mais na moda, eles costumam acertar de maneira mais rápida essa questão, essa adivinhação. E a ideia é justamente essa, é você pensar com 2, 3 características, ele já dá lá a opção do que é, né? Então, a Amazon, né, através do sistema AWS dela, ela desenvolveu um serviço de infraestrutura chamado IaaS, né, IaaS, e ela passou a comercializar esse serviço utilizando-se de inteligência artificial, né? O IaaS Intelligence Artificial Amazon Services, né?
Sistema de inteligência artificial da Amazon. E para quem que eles vendem esses dados, né? A divisão de serviço de saúde lá dos Estados Unidos, ela estava utilizando de alguns dados de diagnóstico de paciente para alguns tratamentos, para alguma tomada de decisão. Com o crescimento desse serviço, ele tornou a infraestrutura de rede incapaz, na verdade, de processar 37 milhões de registros, né, por ano. Era feito quase 434 registros de diagnóstico de tratamento por minuto, e isso tornou-se humanamente inviável. A solução foi utilizar o serviço de Health Suite da Amazon, que era uma plataforma digital na nuvem para armazenar os dados de diagnóstico de paciente, e utilização de Data Warehouse, né, que é muito parecido com o Big Data. A diferença é que o Big Data vai armazenando vários dados sem ter um direcionamento, ele vai jogando as informações. O Data Warehouse, ele é um armazém de dados, ele armazena dados que vão ser utilizados de maneira mais lógica e mais sequencial num outro momento. E com a utilização de Data Warehouse, eles passaram a ter um processamento de 411 mil registros de diagnósticos por minuto, né? E aí, detalhando, né, um pouquinho o que é o Data Warehouse. Ele é orientado por assunto. O Big Data não tem um assunto, ele vai jogando vários dados aleatórios. O Data Warehouse, geralmente, ele divide o assunto, se é por negócio, por saúde, por meio ambiente, enfim. Ele vai categorizando os assuntos e vai dividindo. Ele padroniza os dados. Ele é um sistema que a gente chama de não volátil, ou seja, você sempre insere as informações, você nunca apaga nada dele. Diferente do Big Data, que pode ser apagado, tá? E ele estuda a variante no tempo, ele estuda as posições históricas das atividades ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, por que plano de saúde cobra mais caro das pessoas à medida que elas vão envelhecendo? Eles cobram mais caro porque eles constataram, é fácil, é lógico de constatar, que à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, de mais idade, elas vão gastando mais, vão utilizando mais os serviços de saúde, tá? E o Data Warehouse, como ele é mais organizado, ele possibilita a análise de grande volume de dados. E oferece também suporte de tarefa para tomada de decisão e planejamento, tá? Então, aqui tem um desenho, um esquema que mostra um pouquinho mais, né, a questão do trabalho, né, os elementos básicos de um Data Warehouse. Então, por exemplo, aqui eu tenho as fontes provedoras, tá, de sistema, tá, nessa coluna aqui, tá? Sistemas tradicionais, sistema de negócio, dados locais, dados internos, dados da internet, que vão jogando para um Big Data, tá? Esse segundo aqui é o Big Data, tá? O Big Data vai caindo os dados, vai caindo, vai caindo. O Data Warehouse, que é essa terceira fase aqui, ele vai buscando os dados do Big Data e vai ordenando em pequenos data marts. O que significa isso? Categorizando esses dados, passando a limpo, né? Organizando ali os dados. Com os dados organizados, através de um sistema data mining, que eu vou explicar já já, que é um minerador de dados, você faz análise financeira e estatística, você cria relatórios gerenciais para tomadas de decisão, tá? E esses relatórios, eles auxiliam muito os gestores, tá? A trabalhar com a informação correta, com a informação limpa, com aquela informação que interessa, tá? Então, por exemplo, o Datamart financeiro poderia armazenar informações consolidadas dia a dia para um usuário gerencial em periodicidades maiores, semanas, mês, ano, né, para um usuário de nível de diretoria. Então, com essas informações, por exemplo, do Datamart financeiro, eu sei qual é a semana do mês ou o dia do mês que é melhor para oferecer uma propaganda de um serviço bancário, né? Eu quero vender um seguro de vida, eu sou do banco, eu quero vender um seguro de vida, quero vender uma previdência privada, eu não vou vender para ele no final do mês que o cara está sem dinheiro. Eu vou ver qual dia do mês é o dia que ele costuma ficar com maior dinheiro em conta, né? E é nesse dia, nesse período aqui, que eu vou ofertar para ele um determinado produto ou um serviço bancário, tá?
Então, os dados no Data Warehouse só são visualizados na área de consulta, né? Ou seja, após o tratamento adequado, após eu separar, limpar ele certinho, né? E você tem duas ferramentas de limpar e separar ele certo, que é o OLAP, que é o Online Analytical Process, que é um processamento online um pouco mais simplificado, tá? E a mineração de dados, que é pelo data mining, tá? O OLAP, geralmente, ele tem a capacidade de fazer umas análises múltiplas, né? Ele gera relatório, visualiza dado, mas sem dar um direcionamento, sem dar uma tendência do que vai ser feito. Ele somente mostra os números e deixa para você decidir. O minerador de dados, ele trabalha com conjuntos estatísticos, com conjuntos de variáveis ao longo do tempo. E a mineração de dados, ou o data mining, ele fornece tomadas de decisão, ele fornece conhecimento relevante para que os gestores tomam tempo, tá? Em que sentido? A rede Walmart, ela fez uma pesquisa uma vez, primeiro que ela fez pesquisa como? Você precisa de um indexador nas compras. Todo mundo que vai fazer compra, hoje aqui no Mato Grosso você tem um programa CPF na nota, tá? Mas não é obrigatório você dar o CPF para fazer a sua compra, tá? E muitas vezes esse negócio de ficar dando CPF as pessoas não gostam, têm medo, né? É uma informação pessoal. No Brasil ainda não é obrigatório fazer compra e obrigatoriamente dar o CPF, mas eu acho que daqui 4, 5 anos no máximo vai passar a ser obrigatório você ter que informar o CPF. Aí as empresas de supermercado criaram um negócio chamado Programa de Fidelidade. Qual que é a ideia desse programa de fidelidade? Você tem que fazer um cadastro no programa. Beleza, no cadastro vai te perguntar onde você mora, vai perguntar sua renda, sua idade, se você tem filho, né? O que você costuma comprar. E aí, nesse cadastro de programa de fidelidade, ele vai te dar desconto, vai te dar ponto, para você, né, ter algum benefício por fornecer os seus dados para esse supermercado, para essa farmácia, enfim, tá? Com base nisso, nos seus dados, sabendo um pouco mais sobre você, quando você passar uma compra, todos os produtos comprados vão ser vinculados ao seu CPF, juntamente com o seu padrão socioeconômico, juntamente com o dia e horário que você fez aquela compra. E o ser humano, naturalmente, tem uma tendência a cair em rotina, a se acostumar, a se acomodar. Então, ele começa a perceber que toda sexta-feira, 6 horas da tarde, você sai do serviço e passa naquele mercado e você compra. Como você tem filho, você acaba comprando fralda e cerveja, fralda e cerveja, fralda e cerveja, tá? Isso diz pra gente que se eu colocar fralda, né, e cerveja próxima uma da outra, a chance de eu aumentar a venda dessas duas é muito grande, tá? Se lá na gôndola do mercado, ainda que pareça esquisito, eu botar uma fralda perto de uma cerveja, tá? Estatisticamente falando, trabalhando com dados do data mining, eu tenho grande chance de aumentar minha venda se eu botar esses dois produtos próximos um do outro, tá? Porque, por exemplo, nessa imagem aqui, o cliente 1 comprou, nesse determinado horário, leite, pão e refrigerante. No outro horário, cerveja e carne. O outro cliente, cerveja, fralda, leite e refrigerante, tá? E até chegar ao cliente 5. A gente pode perceber algumas regras associadas nessa compra. Por exemplo, fralda e cerveja. Em 66%, cerveja apareceu em 66% das vezes em que fralda apareceu. Ou seja, 2/3 das pessoas que comprou fralda também comprou cerveja. Tá? 100% das pessoas que compraram leite também compraram fralda. Né? Também é outro padrão ali de consumo. Tá? 100% das pessoas que... 75% das pessoas que compraram... Perdão. 100% das pessoas que compraram fralda também compraram leite, tá? Mas 75% das pessoas que compraram leite também compraram fralda, tá? Ou seja, todo mundo que compra fralda acaba comprando... todo mundo que compra leite acaba comprando fralda, mas nem todo mundo que compra fralda acaba comprando leite. É isso que ele quer dizer, tá? E da mesma coisa, carne e cerveja, né? 100% das vezes que a pessoa comprou cerveja, a carne também apareceu, tá? Então, isso
Quando uma rede de supermercado, uma rede de farmácia faz uso dessas informações, ele começa a direcionar propaganda, começa a deixar produto mais perto da gôndola, tá? Pode ver que, às vezes, em supermercado, refrigerante não aparece só numa seção, ele aparece lá perto do arroz, ele aparece lá perto da carne e aparece lá na frente na hora de passar no caixa, tá? Da mesma maneira que lá perto do caixa tem um monte de coisinha colorida, bala, que é para a criança fazer birra na hora de o pai passar a compra, né? Porque aí o pai já passa para a criança calar a boca, né? Para a criança ficar quieta ali, para não dar birra, não dar bafão lá no mercado. Então, muito disso é estratégico, muito do que é colocado ali é colocado de maneira proposital, justamente para incentivar as vendas, tá? E o data mining, ele pega os dados armazenados, organizados lá no data warehouse e transforma isso em informação. Olha, coloca, as pessoas que compram tal produto também acabam comprando esse produto. Quando você entra no site Submarino, Americanas, você quer comprar um tênis, tá? Ele vai te oferecer junto uma meia, vai te oferecer junto uma bermuda ou uma blusa, né, uma camiseta para academia, para malhar, para caminhada. Ele vai te oferecer uma garrafinha de água, né, você vai comprar um notebook, ele vai te oferecer uma mochila para o notebook, um suporte, né, para você apoiar o notebook, enfim, tá? Porque a chance de você comprar esses dois itens em conjunto é muito maior do que você ir lá e não oferecer ele e comprar em separado, tá? E dentro do data mining ainda, utiliza-se um negócio chamado KDD, né, ou KDD, que é o Knowledge Discovery Databases, né, que é a extração de conhecimento através da mineração de dados. Então, essa ferramenta ela é utilizada para marketing, para investimento, para identificação de fraude financeira, para as telecomunicações, entre outras coisas, tá? Como assim fraude financeira, professor? Olha, o banco sabe quantos cartões você tem, qual conta você tem em banco, né? De repente ele começa a perceber que você está fazendo compra em vários cartões ao mesmo tempo, ele já acende o sinal de alerta. Opa, essa pessoa aqui talvez vai ficar desempregada, essa pessoa talvez pode mudar do país, né? E às vezes essa mudança faz com que a pessoa torre o que tem aqui, porque ela não vai voltar mais para o Brasil. Eu tive um amigo que ele tinha mais de 50 mil reais em limite do cartão, fez tudo em compra aqui no Brasil e vazou para a Bolívia, nunca mais voltou para cá, né? E ele está lá na Bolívia, está em outro país, até trocou um número de telefone, não vai precisar mais usar CPF, né? Simone, quer falar alguma coisa? Não, professor, eu tô aqui com duas meninas. Ah, tá. Foi sem querer. Não, tranquilo, sem problema. Que eu vi aqui que abriu, tá? Então, é nisso que é utilizado esses dados, né? Eles pegam determinados padrões de consumo e começam a transformar esses consumos em informações, né? Então, o data mine, o minerador de dados, ele começa a procurar padrões ou associações nos dados. Por exemplo, vamos supor que a gente está com aula presencial, né? Que eu estou dando aula aí em Vila Rica, e aí cai uma chuva bem na hora da aula. E eu percebo que 30% dos alunos tiveram falta esse dia porque choveu. Opa, eu posso dizer, então, que quando chove, a chance de ter ausência de aluno dentro de sala de aula é de 30%, tá? E isso é utilizado nas faculdades particulares, por exemplo, tá? Muitas vezes, quando o professor vai registrar, pelo menos a que eu dava aula, quando eu registrava a frequência, eu tinha um campo de observação, né? Muito aluno faltou aquele dia. Por que esses alunos faltaram, né? Será que choveu? Será que o professor é chato? Será que a aula foi chata, né? E aí, por exemplo, aqui em Cáceres tem ônibus que vem de Mirassol com muitos alunos. Então, o dia que o ônibus de Mirassol quebrava, ficava 12, 15 alunos sem assistir aula. Então, nesse ponto, você precisa trabalhar os dados, tratar os dados de maneira adequada, para que aquela informação ali não seja uma informação falsa, uma informação insignificativa, tá? Com base nisso, você procura solucionar problemas, né? E extrair conhecimento desses dados, né? Então, por exemplo, no caso dessa faculdade particular, instalou uma cobertura na área externa, né? Para que os alunos pudessem estacionar e chegar dentro da sala de aula sem molhar, entre outras questões, né? Orientar os professores para não trabalhar com conteúdo muito puxado em dia de aula forte, né? Entre outras coisas.
E por que fazer o uso, né, de data mining? Porque ele é um recurso valioso para ser explorado, tá? Você trabalhar, igual eu falei, com as informações é muito importante, né? Se um rapaz está de olho numa menina lá, que quer namorar ela, né? Ou a menina está de olho num rapaz. Quanto mais informação você tiver sobre aquela pessoa, que tipo de música que ela gosta, que comida que ela gosta, se gosta de animal de estimação ou não, se gosta de qual gênero musical ou não, né? Não que isso vá dar certo, né? Mas quanto mais informação você tiver sobre a pessoa, maior a chance que você tem de conquistar ela, tá? Então, da mesma maneira, é o que as empresas, as organizações buscam fazer, né? O dado em si, ele é inútil, né? É necessário ter métodos para extrair a informação correta, limpa, informação útil desses dados, tá? E aqui, eu trouxe essa imagem, esse slide, para mostrar para vocês que uma foto, muitas vezes postada na sua rede social, você tem vários aplicativos, na verdade não é aplicativo o termo correto é algoritmo, tá? Você tem os algoritmos do Google, os algoritmos do Instagram, do Facebook, que fazem um filtro, um tratamento das fotos, das imagens postadas, e, por exemplo, se você começa a postar que você está numa praia, ele vai te oferecer, né, se for mulher, um biquíni, um maiô, vai oferecer uma saída de banho. Se for de um homem, vai oferecer um short, uma bermuda, uma vara de pesca, vai oferecer um chapéu, enfim, né, um protetor solar. Então, ele começa a fazer o processamento, o tratamento dessas imagens e, com base nessas imagens, ele começa a traçar um perfil de consumidor, né? Então, se eu estou ficando em viagem, ele já começa a me oferecer um hotel, um restaurante para almoçar, um determinado produto para comprar, né? E aí, por exemplo, com base no meu perfil mais magrinho, mais gordinho, ele vai me oferecendo uma camisa menor, uma camisa maior, né? Uma roupa mais apertada, mais folgada, uma roupa mais colorida, mais de cor mais sólida ou menos chamativa a atenção, digamos assim, e assim por diante, tá? Então, o data mining, ele processa, né, você define os dados a coletar, o processamento dessas imagens, você diz o que é que você quer extrair dessas imagens ou dessas informações, e aí você refina o produto, o marketing, o direcionamento para essas outras pessoas, né? Então, outros exemplos de uso, né, de data mining, dentro da administração, existe um modelo de negócio japonês chamado Just in Time. Não sei se vocês já ouviram falar, que é você produzir no tempo certo. O que antigamente era muito bonito as empresas ter estoques gigantescos, aquela montoeira de estoque, hoje já não é mais bonito, nem economicamente viável você manter estoques muito elevados. O estoque seu tem que ser tão baixo a ponto de não faltar mercadoria, nem tão baixo a ponto de faltar mercadoria e nem tão alto a ponto de enforcar o seu caixa, né? De você ter um estoque muito variado ali, muito grande e acabar faltando dinheiro para pagar outras contas. Então, isso é produzir just in time, é produzir e vender e atender no tempo certo. Por conta de data mining, né, de mirador de dados, o próprio Walmart, ele faz os pedidos e manda para as lojas dele no momento certo de repor aqueles produtos, para que a loja não fique muito estocada, tá? Então, ele prevê o quanto cada item vai ser vendido por loja, né? E ele faz a identificação de padrão de consumo em cada loja. Então, se a gente tivesse redes de Walmart esparramadas pelo Brasil todo, tereré vende muito mais no Mato Grosso do Sul, do que em Minas e São Paulo. Então, ele vai redistribuir o estoque dele para que essas regiões que consomem mais tereré, chimarrão, por exemplo, né, do que as regiões lá de Nordeste, de Sudeste, enfim, tá? Esse exemplo que eu comentei para vocês de fralda e cerveja também, tá? Outro exemplo foi do Itaú. Ele enviava mala direta para correntista. Mala direta é aquelas cartinhas, a gente até mostrou em outras aulas aqui, né? Com propaganda do banco, com serviço, façam PIC Itaú, façam a previdência no Itaú e tal. Menos de 2% dos correntistas do banco respondia a essa promoção, tá? Era um gasto desnecessário com correio, com papel, né? E com análise de dado, de perfil, de padrão de consumo, a taxa de resposta a essas promoções subiu para 30%, tá? Ele aumentou em 15 vezes a taxa de resposta dele.
E aí o gasto de serviço de correio foi reduzido para 1/5, ou seja, reduzido em 80% o gasto com o correio. Então, ele aumentou o engajamento na promoção e reduziu o custo com o correio. Por quê? Ele direcionou o produto para quem de fato iria consumir, para quem de fato ia comprar na hora certa, no momento certo. Tá? A Sprint é uma empresa de telefonia espanhola. Ela prevê, com 2 meses de antecedência, se o consumidor dela pretende trocar de empresa de telefonia. E ela acertou em 61% das vezes a previsão que ela fez, tá? Ela faz uso do marketing para não perder cliente. Como assim, professor? Ora, às vezes você vai cancelar uma linha telefônica, vai cancelar uma TV a cabo, começa a aparecer promoção do nada, né? Você tá lá de boa, todo mês vem aquela facada na conta, e quando você liga para cancelar, eles te oferecem um produto, uma promoção, tá? O que essa empresa fez? Ela começou a identificar padrões de consumo de consumidores que tinham, quem era a pessoa que cancelava a linha telefônica? É essa pessoa com esse padrão, com esse perfil aqui. O que ela fez? Começou a ligar, entrar em contato com esses clientes e oferecer uma promoção com fidelidade, uma promoção. Olha, você é um cliente muito importante para nós, vou te dar 30% de desconto aqui se você fidelizar com a gente 12 meses. Ela evitou a perda de 120 mil clientes e 35 milhões de dólares. Tá? E vários outros exemplos. A Toyota fazia muito relatório aleatório, né, sem ter para quem, né, gerava muito papel e nem sabia o que fazer com esses papel. Tá? E por conta desses relatórios, com um monte de informações aleatórias, eles fizeram uso de um data warehouse, organizaram isso, e em poucos dias descobriu que a Toyota era cobrada 2 vezes, tá, por frete de trem, né, eles acabavam sendo cobrados 2 vezes por algumas coisas, era um erro de 800 mil dólares. Eles aumentaram o volume de carro negociado em 40%, e o tempo de trânsito, né, entre a entrega do carro, do veículo ali nas concessionárias foi reduzido em mais de 5%. Tá? Então era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje, né? Como esses dados, como que a gente acaba produzindo essas quantidades de informações, né? Como que a tecnologia da informação veio evoluindo e como que esses dados acabam sendo aí, né, fazendo parte do nosso dia a dia, acabam sendo utilizados de maneira eficiente dentro das organizações. Dentro do campo, né, você pode ter, a gente vai tratar disso nas próximas aulas, né, mas você pode ter, por exemplo, o uso de softwares de dados que diz aonde fazer uma correção de solo, né, o período do ano que chove mais, se tem algum pasto ali, alguma região que acaba adoecendo mais o gado por conta da alimentação, se tem algum outro produto que é substitutivo, né, enfim. Se tem alguma vacina, talvez, pode ter dado alguma reação, associado a algum outro fator externo, enfim, né? Você tem várias formas de fazer esse tipo de uso de tecnologia no campo, a gente deve discutir um pouquinho mais sobre eles na próxima aula, tá? Então, me despeço de vocês aqui hoje, vou terminar aqui a aula, já vou para outra reunião, até à noite, aí, umas 9h30, 10 horas, a aula já vai estar postada lá no ambiente. No mais, relembrar vocês de não esquecer de fazer o questionário, que encerra domingo, dia 17, e qualquer outra dúvida ou questão é só entrar em contato comigo, tá joia? Então, um abraço, até a nossa próxima aula aí na terça-feira, e não esqueçam o questionário atividade 2, certo? Tchau, tchau, valeu!